Estamos começando mais um vídeo para o canal Esperança e Fé, o canal do Seu João, e vamos começar a gravar mais um vídeo hoje. Vamos aqui agora começar a falar com o Seu João. Pronto, o vídeo que eu quero fazer hoje, até que dizer isso, eu contar o que vai acontecendo na minha vida, né? O que já aconteceu, o que ainda vai acontecendo, né? E esse vídeo que eu estou fazendo é para os padres, que a gente vai falar o nome deles aqui agora. Depois que falar o nome dos padres, eu vou dizer por que eu estou passando isso para eles, não é isso? Então eu sou, lê o nome desse padre aí. Os padres que a gente vai mencionar é o Padre José Augusto, Padre Amaral, Padre Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre Derlan, Padre Braulio, Padre Pablo Henrique, Padre Antônio Furtado, Padre Eugênio de São Paulo, né? E a Filó. Pronto, eu citei este nome desses padres porque eu espero que esses padres, quando escutar a minha mensagem, eles estão em contato comigo, algum que acreditar, né? Eu acredito que hoje, como nós sabemos que a internet tem muitas coisas, as pessoas nem acreditam, né? Mas o que eu estou falando, eu só queria que os padres prestassem muito bem atenção, que é a realidade. Porque muitas coisas eu tenho como provar que isso é verdade. Os padres que eu falei para vocês, eu assisto muito a vocês, eu chego até a dizer que é nota 10 a vocês, se fosse botar nota 1000 era para vocês, porque... Mas o que eu estou passando para vocês agora, neste momento, eu sou aqui do Ceará, aqui de Itapipoca, né, no interior, e o que eu estou passando para vocês, porque eu já venho tentando há muito tempo, o que eu venho tentando passar para o pessoal do mundo, né, nem só do Brasil, né, do mundo, porque é assim, eu não vou contar tudo, porque não tem como eu contar tudo, mas depois eu posso contar nos outros vídeos. Mas o que eu quero contar é que quando eu passei muito tempo sofrendo, a minha vida foi de sofrimento. E o sofrimento, certo que eu tive muito sofrimento espiritual, quer dizer que eu tive muita tentação do demônio, a minha vida foi de ser atentado, né? Então eu não vou dizer as formas que ele me atentava, não era, porque é muito longa, né? Só que quando eu comecei a falar isso para a minha igreja, há muito tempo, né? Eu comecei aos poucos, devagarzinho eu me confessava e começava a conversar aos poucos. Mas eu só contava a tentação, que era só tentação mesmo. Então os padres, eles até que acreditavam, eles diziam que era um demônio, eles pediam para me rezar, que isso era coisa do bicho, e eu acreditava que isso estava passando por mim, eu sabia, né? Mas eu rezava, sempre eu rezava, mas isso não acabava, né? Então quando foi em 2000, começou o primeiro. Quando foi em 2000, o que acontece? Eu adoeci. Antes do 2000, eu era sadio, desde eu pequeno eu sofria tanto com esse bicho e tudo. Eu não sei porquê, quer dizer isso. Só que eu fui todo ainda católico, desde eu pequeno. Desde que eu entendi, eu sou católico. Não tem nada do mundo que separa eu dessa religião que eu tenho, né? Eu sou católico, né? Nunca fui outra, nunca nem saber de outra. E eu até dizia com as minhas prosas, eu dizia que eu morria 10 reis e não tinha muito que fazer se eu passar por qualquer seita, né? Então isso veio a acontecer, essa assombração, esse medo, de todas as formas, né? Quando foi em 2000, eu adoeci, no 2000. Eu adoeci, né? Passei 2 anos sem sair de casa, deitado numa rede, até dizer assim, que a gente usa muito, deitado numa rede. Depois de 2 anos eu sofri muito, cacei a medicina, né? Então foi descoberto meus problemas. Tudo bem. Depois eu tive um caso com uma filha minha, depois foi meu pai, mas eu vou passar tudo isso para outros vídeos depois. Eu sei que eu sofri muito, né? Eu sofri muito. Só que nesse sofrimento de doença, né?
como eu já falei nesses outros vídeos isso, né? E as pessoas não, parece que não acreditam. Quando eu fiz os vídeos só de tentação, saiu muita gente, acreditou, muita gente, até que muita gente me deu força de passar por uma seita, me ajudar a fazer qualquer coisa por mim, né? E dizer que nós tínhamos que se entregar a Jesus, o mais que eu recebia era isso, entregar a Jesus, que isso era o bicho, tal. Tudo bem. Só que eu sabendo o que estava acontecendo comigo, né? Não tinha nada disso. Que entregar a Jesus foi desde que eu nasci, eu acredito na Igreja Católica, né? Então, o que acontece? Aí, depois que eu adoeci, né? Veio, uma filha minha adoeceu, meu pai adoeceu, meu pai eu cheguei em umas condições, como eu já disse, que eu foi o jeito de render a minha casa, minha morada, né? E isso aconteceu que depois que eu rendi a minha casa, e eu não sabia que eu rendi a minha casa, né? Para tratar de doença, fiquei sem casa, né? Eu ia fazer uma para mim, com o dinheiro que eu recebia, o resto eu ia gastar, né? Pobre desse. Então, o primeiro passo aconteceu. O primeiro passo que aconteceu foi este. Que uma voz chega para mim às 6 horas da manhã, eu ia passando num caminho, e essa voz chegou para mim. Essa voz, eu não sabia de quem era essa voz. E essa voz falava comigo, dizendo que eu ia comprar. Mostrou um terreno, até que ela mostrou um terreno para mim. Eu ia passar na frente desse terreno, que comprasse esse terreno, e a minha morada é essa. E ele disse, deu até um total de dinheiro que eu ia dar. Só que o terreno que eu rendi lá, né, o preço foi maior do que que eu ia comprar. Este que eu fui comprar era só a metade do dinheiro que eu rendi lá. Só que este que eu ia comprar era umas 30 hectares de chão, e o outro era 3 que eu tinha rendido com a minha casa. E este outro já era 30. E este outro terreno tem mangueira, tem cajueiro, tem água dentro do terreno, tem tudo, até dizer assim, é um terreno rico, né, dessas coisas, né? A pessoa podendo trabalhar, é um terreno que... Então isso ia acontecer. E eu cheguei até a não acreditar nessas vozes, era de dia, eu não tinha medo nem nada. Só que isso aconteceu, eu chamei a minha família, fiz uma reunião com a minha esposa, com as minhas filhas, né? E eu fui a obedecer, minha mulher disse assim, faça o que a Rose falou, e eu obedeci, e este terreno foi comprado. Tudo bem, só que isso, antes eu estava falando só em tentação, sofri muito. Depois eu vou dizer a tentação, em outros vídeos, como eram os tipos de tentação. Então, se isso aconteceu, eu tenho comprado terreno, hoje eu posso mostrar, e depois eu vou mostrar ainda depois esse terreno, é muito bom. Fiz uma casa, né, desse dinheiro ainda, fiz essa capela aqui, né, comprei uma motozinha para mim, né, para mim andar, né, e tudo isso deu para fazer isso. De um terrenozinho que é só 3, comprei um de 30 e depositei tudo isso, através dessa voz. Então, isso aconteceu. Então, depois, eu comecei a ficar com... Só que eu já ia doente neste tempo. Era uma doença que foi descoberta com o tempo, mas depois que eu rendi toda tipo de criação que eu tinha, alguma coisinha, né? Aí acabei com tudo isso, só me tratando nessa minha cidadezinha, e não foi descoberto, fui para Fortaleza, lá foi descoberta a doença, que era uma úlcera alterada, né? E eu fui me tratar dessa doença, eu passei 2 anos em Fortaleza, fui tratar dessa doença, eu fiquei bom, né? Mas diz que a úlcera nunca a gente fica bom do jeito que eu passei mais, né? Só que aí, o que acontece? Neste tempo que eu passei doente, aqui no nosso lugar, eu não sei se todo no Brasil todo canto é assim, nós que pagamos o sindicato, nós recebemos um benefício quando nós adoecemos. Tem gente, dependendo das doenças, se aposenta, né? A gente fala até aposenta. Eu nunca recebi. Eu não sei o que está por detrás. Eu até chego a dizer que a tentação está boa nessa forma, né? Nunca recebi. Então, hoje eu tenho 25 anos com esse problema inteiro, e hoje eu vivo doente no nosso sistema. Não é nem a úlcera que me atrapalha, já é outras coisas que acontecem comigo. Como se eu for trabalhar no meu terreno, dá alergia no meu terreno. Se eu for... Aí passa tempo esse problema. Depois dá outro sistema, eu dá dor nos braços, eu não sei nem dizer, eu não posso nem até dizer, eu digo até a minha esposa,
E até para não me consultar, não sei nem me consultar, por tanto problema assim de mim. E se eu trabalhar agora, e o problema mais é de noite que eu fico sofrendo. Bonzinho eu fico bem, de dia bom, quando é de noite eu fico sofrendo muito. É dor, é tudo no mundo, eu grito. Isso acontece comigo, né? Só que isso, antes de tudo isso acontecer, que o meu pai ia doente, foi despachado da medicina, do câncer, né? E foi despachado. Então eu recebi uma graça que eu fiquei em dúvida, eu fiquei sem acreditar, eu fiquei assim. Mas já tinha acontecido uma grande, que foi essa culpa dos terrenos, né? Uma noite eu estava deitado, dormindo, e Deus falou comigo. Eu tinha um grande medo naquela hora, e aí aquele medo, uma voz, eu muito com medo mesmo, mas eu já tinha costume de sofrer medo por causa do bicho, né? E eu pensava que até o bicho. E naquele medo, aquela voz aí fala de João, não teme, que eu sou Deus. E eu vim aqui para me te dizer que toda doença tem cura. E eu vim te ensinar aqui, eu vim te avisar aqui, o que é que você vai fazer para o seu pai, para ele sair dessa. E ele foi e disse, como é que eu ia fazer, você faça isso, ocupado com outra pessoa, que tinha precisado de outra pessoa também. Até que pediu que uma pessoa de fé, ele até falou uma pessoa de fé. E aí eu fui dizer, pediu que eu contasse a minha família, se ajuntasse a minha família, contasse. E isso aconteceu, eu chamei a minha família, ajuntei, mas a minha família não acreditou, né? E ele me deu só uma chance, você faz só isso e acabou. Se for fazer, vocês fazerem desse jeito, essa é a chance, eu dou essa chance. E eu não dou só a ele, como é qualquer um, eu dou. Porque o pessoal que estão partindo para outra vida, a maioria dos pessoal que morre, ele chegou a dizer que a maioria dos pessoal que morre não é chamado meu. É o pecado que está matando. Ele falava isso para mim. E se no pecado que está matando, eu dou uma chance a essas pessoas. E ele me disse para mim como era que eu ia fazer. E eu fui e falei para minha família, e tudo, não acreditaram. A única pessoa que acreditaram foi o meu pai. E aí eu digo, pai, você vai partir, pai. Que ninguém acreditou, ninguém vai fazer, porque a gente só faz se acredita. Se não acredita, vamos fazer. E não fizeram, meu pai partiu. Por 5 dias. Ele está despachado da medicina. Então, aí o que acontece? O que acontece é que aí depois eu fiquei doente, né? Sempre meus problemas ainda, outros problemas, né? Eu chego até a dizer que é espiritual os problemas. E eu não posso mais fazer roçado, eu não tenho mais capoeira de roça, nós chamamos aqui capoeira. Eu não faço mais farinha, eu não faço mais goma. O inverno passa, eu não tenho mais aquela fartura de milho, feijão, eu não tenho mais nada disso. Quando eu planto, só dá para comer verde. Este ano, nem verde dá para comer, eu plantei. Porque a maioria é a mulher que faz, planta, ela capina. Se eu for ajudar ela, eu já adoeço. Então eu tenho um mistério. E o mistério, o que é? Eu quero passar para os padres. Os padres ver se isso é realidade. Se os padres, se achar que é realidade, acompanhar o caso, que pode resolver muitos problemas, nem só do meu pai, como outros. Porque depois que nós 3 doentes, que é uma filha que eu tenho, essa minha filha também passou 12 anos. Ou seja, essa minha filha passou 12 anos doente. E a medicina também não deu jeito. Não deu jeito. E aí, ela dizia que ia morrer com essa doença. Não tinha jeito. Nós nem descobrimos a doença, eles descobriram. Se era o câncer, outra doença, não descobriram. E era uma doença terrível, né? E aí tudo bem, eu cheguei a dizer para minha filha, eu chamei, a minha filha andou desmaiando para morrer umas 3 vezes no meu braço, né, no hospital. E eu cheguei a dizer, minha filha, se você tiver de morrer, só se Deus quiser. Se Deus não quiser, nós contar a história ainda. E aí, com pouco tempo, depois que meu pai partiu, com 1 mês ou mais, então surgiu uma comprovação mais concreta. Porque eu tive já foi um sonho. Foi um sonho, não foi visão, não foi mais palavra que chegou para mim, como é do negócio da compra da terra. Foi um sonho que chegou para mim, eu tive um sonho de noite. E o sonho pediu que eu rezasse para minha filha e fizesse um pedido. E esse pedido ele me mostrou que estava na Bíblia Sagrada. E eu fui, não acreditei, por causa que eu não tinha esse merecimento, eu achava que não tinha merecimento.
Mas como a gente não tinha mais solução, eu fui fazer o que este sonho me diz. Só que este sonho era uma pessoa falando, e essa palavra deste sonho, na hora que falou, eu conhecia, era aquela mesma palavra que aquela pessoa tinha falado comigo de dia, da compra da terra, 6 horas do dia. Então, é aquela voz. E eu cheguei, já me acordo chorando, e eu fui contar a mulher na mesma hora. E a mulher no dia, João, pois faça, porque a palavra diz, porque o sonho resolveu para você. E eu fiz, né? E eu fiz, e hoje a minha filha foi curada dentro de 24 horas. Não foi com 2 dias, 3 dias, 4 dias, um mês, não. E nós nunca mais fomos médicos, nunca mais. Então, isso, porque hoje eu acredito, para os padres, estou falando para os padres aí, se vocês acreditam, se vocês... Nós mesmos, posso dizer assim, nós mesmos, que eu falo muito em Deus, né? Eu busco muito a igreja, a Bíblia, né? As pessoas que sabem, como vocês, as pessoas que sabem que Deus pode manifestar na vida de uma pessoa, vocês entrem em contato comigo, porque eu estou sofrendo de noite, por causa que isso não foi contado. Eu estou sofrendo de noite porque o povo não está sabendo disso. Porque tem como, assim, tudo isso for realidade, como eu estou contando como realidade, vocês não sabem, porque a internet é a internet, vocês sabem disso muito bem. Mas a gente pode salvar muita gente pode ser salva. Por isso que eu até passei para a Filó, que ela trabalha aí, ela tem muito fé em Deus, assiste as pregações dela também, e ela trabalha num hospital. Eu estou aqui para me até dizer assim, João, como é que nós podemos fazer? Eu sei, o que jeito que Deus pediu que eu fizesse, eu posso passar para vocês. Pode ligar para mim que eu entro em contato, eu digo tudo. Então, o que acontece? O que acontece é que aí, hoje eu não paro de sofrer. Hoje eu não paro de sofrer. É tanto tempo, eu não posso me trabalhar. Eu estou sofrendo por causa isso não foi publicado. As pessoas não acreditam, porque Deus, quando Ele falou comigo, depois Ele falou depois Ele falou várias vezes comigo, até dizer isso, não sei se foi 5, foi 6, porque eu cheguei a um ponto de nem acreditar. Pronto, vou até dizer isso para vocês. Eu cheguei a um ponto de acreditar. Então, se eu sonhar, eu só fazia contar, não marcar, eu nem marcava. Mas eu sei qual foi os tempos, né? Mas não marcar aquele dia, aquela data. Então, você veja o que acontece. Então, você chegou no ponto que ele diz, 3 vezes ele disse a mim. No dia, 3 vezes ele falou para mim. Toda vez que ele ia avisar sobre doenças, ele dizia que o pessoal do meu lugar não ia acreditar. Então, e eu ficava assim, como é que eu posso contar para alguém? Como é que eu posso, que eu não tenho nada, eu não tenho conhecimento com ninguém? Então, hoje, através da internet, a gente tem conhecimento pela internet e eu estou passando para vocês. Estou passando para vocês que eu vivo sofrendo, eu preciso de ajuda tanto espiritual como material, por causa que eu preciso ter uma vida como nós qualquer. E isso está na mão de vocês, padre, que não é tão fácil ligar para mim, saber. Se isso não for verdade, tem as autoridades. Porque hoje eu chego a dizer o que Deus me ensinou, que as pessoas que estão doentes hoje precisam da medicina e da igreja. Se os médicos tivessem uma ligação com a igreja mais concreta, tudo era resolvido. Porque Deus diz que era pouco o chamado dele. E ele dizia que aquele que ele chamava, o mundo não ia dar jeito. Então, a prova também que eu vou passar para vocês, uma das provas, é que quando entrou essa pandemia, quando entrou essa pandemia aqui, antes dela, no 2017, eu já tinha avisado, eu tenho até umas placas ali que eu botei aqui na frente da minha casa. Aqui na minha casa, eu tinha uma reunião com o povo aqui nessa capela, aqui encheu de gente. Avisando o que Deus pediu que eu dissesse. Porque Deus pediu, uma das coisas que Ele me pediu, que Ele apareceu para mim apareceu não, a visão, 2 vezes no 2017, Ele chegou para mim num sonho, Ele dizia, João, eu sou Deus, e no sonho Ele falava comigo. E Ele chegou a dizer para mim que eu tinha, única desses avisos que Ele pediu, para me avisar para o mundo todo, foi no 2017, que o mundo todo se convertesse, porque o mundo todo ia ser castigado, né? E aí eu não tinha como acreditar, por isso que eu não marcava, não acreditei. Quando foi no 2018, com um ano na frente, ele falou de novo, que podia ser tarde. E aí eu acreditei, eu digo, não, é verdade, eu fui,
botei umas placas ali na frente da minha casa, para negar que não está aqui, porque mesmo que Deus disse que as pessoas não acreditar, mas a única coisa que eu pude fazer é isso. Então, de noite, um bocado de gente aqui, eu fui contei, que eu tive esse sonho, Deus pediu que o pessoal se convertesse. Essa conversão que eu falo, ele pediu que eu contasse o que era a conversão também. Não era só dizer assim, se converta, que isso nós escuta muito na igreja, conversão, nós escuta muito na igreja de Espírito Santo, né? Nós escuta muito de anjo, né? Mas as pessoas não entendem. E ele pediu que eu desvendasse isso para a população, o que é se converter. Porque às vezes as pessoas acham que conversão é só você chegar aí na igreja, eu sou de outra seita, ou eu não sou de outra seita, e na igreja resolve o problema. Não é só assim, né? Não é só assim. Então isso eu publiquei, né? Eu tive em Fortaleza, no Bispo de Fortaleza também, fiz todo o meio, tive várias passagens, eu tive em rádio, tive na minha igreja, ninguém acreditou. Eu fui para Fortaleza, Bispo de Fortaleza lá, paguei, até gente, mais eu, que eu não, nesse tempo, muito difícil, né? Porque a pessoa é difícil, a pessoa é desempregada, horror de tempo, desempregado, sem dinheiro, sem nada, eu tinha que pedir dinheiro emprestado. Eu cheguei pedindo dinheiro emprestado para ir. E cheguei lá, a gente não se encontra com o bispo, ninguém conhece com o bispo, né? Conheci com a secretária dele, a secretária dele é até a Regina, né? Regina, nesse tempo. A Regina, conheci com ela mais ou menos mais de meia hora, acredito eu, meia hora para 40 minutos. Então, deixei uma carta lá e nunca recebi resposta de nada. E depois que eu vim, logo a pandemia começou. Então, essa pandemia, eu vou passar para vocês do mundo inteiro, que foi um castigo. Mesmo que tenha gente que acredita, mesmo que tenha gente que não acredita, por isso que essas vacinas não serviu. As pessoas acham até que serviu, mas é castigo. Castigo não tem remédio no mundo que dê jeito. Porque Deus me ensinou o remédio que era se converter. E a conversão ele pediu para me arrisasse para o mundo, né? Isso não aconteceu. Então, hoje, ainda eu sofro por causa disso. Então, uma das coisas, eu vou contar, quando eu sofri com a tentação, também tem outro exemplo para quem quiser acompanhar, quando eu sofri da tentação, eu tive internado dentro do hospital aqui da minha cidade, de Itapoca, eu tinha internado 7 dias. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que quando eu falava em nome de Deus, fazer pregação em casa ou para alguém, eu sofria naquela mesma hora que eu acabava aqui dali, eu já era sofrendo. Porque todo mundo, para mim era facada, para mim era tiro, para mim era pancada, eu andei até desmaiando, mandava a mulher amarrei logo, me caí logo dentro que eu ia cair. Então isso acontecia. E eu sabia que isso era o demônio que fazia isso comigo. Eu sabia de tudo isso. Nunca deixou palavra para gravar ele, nem nada, apesar que eu não tenho medo dele, né? Que mais poderoso é Deus, ninguém pode zombar dele, né? Então, quando foi um dia, ele chegou para mim dizer que eu ia sofrer. Eu ia sofrer. Só que isso aí, eu nem ligava, porque eu já era acostumado. Isso que aconteceu. Aconteceu que a minha boca trancou a minha boca, eu tenho testemunha. Eu mostro o hospital, mostro até o médico que eu passei lá. Só que eles não sabem nada disso. A medicina nunca sabe dessas coisas que estão acontecendo comigo. Então, o que aconteceu? Eu passei 7 dias lá. Mas eu passei 7 dias lá com internado. Mas quando eu fui para lá, eu já estava com 3 meses que a minha boca estava trancada. Eu tomei uma injeção lá, eu desmaiei só de fraco. Depois que eu saí de lá, por 7 dias, ainda eu passei 3 meses com a minha boca trancada. Só ia entrar alimento em líquido, né? Então, isso, eu já sabia que eu ia passando sofrimento. Então, isso que eu quero dizer, que isso, eu estou aqui a disposto a vocês ligar para mim, estar em contato, né? Que eu estou sofrendo, né? Eu mesmo estou sofrendo. Eu passo noite sofrendo de dor. Nessa semana, tá com 2 dias, que eu pensava que eu não ia mais ser vivo mais. Eu acreditava que eu não tinha como. E graças a Deus estou aqui, começa de novo, mas agora eu vou publicar tudo que eu sei, Porque quando a gente fala em Deus, muitas pessoas, eu não sei por quê. Eu não sei porque essas pessoas acham que a gente não tem conhecimento, que eu penso que eu não tinha conhecimento, por isso que eu não notava nem nada. Mas Deus, eu vou falar para vocês que Deus falou no fim do mundo, falou no fim dos tempos. Quando nós falamos no fim, até que eu andei abordando isso, falando no fim dos tempos. Quando eu fui falar no fim dos tempos, eu recebi pancada de gente dizer coisa contrária, que Deus dizia que nem os anjos sabiam que mais eu. E eu publiquei para essas pessoas.
Meu irmão, Deus falou, não falou dia e nem hora. Ele não falou isso para mim. Ele falou que o fim dos tempos está próximo. Ele falou que pouca gente no mundo acredita que o mundo se acaba com fogo. E o mundo vai se acabar com fogo. Isso foi o que ele falou para mim. Então, ele falou duas coisas para mim. Eu não vou recitar agora, porque aqui é muito assunto. Mas ele citou o que mais vai se perder as pessoas do mundo. E o pecado, o segundo pecado do mundo que estava acabando com o povo. Ele falou no primeiro e falou no segundo. Então, hoje eu tenho isso para dizer para vocês, que somos padres, que acreditam em Deus, que nós estamos no final. Olha o que está acontecendo, né? Porque eu tenho um sonho, agora eu vou contar para vocês também. Eu tenho um sonho no 2022. Eu tinha um sonho, e este sonho, uma voz também, não sei se vai acontecer, vou até passar para vocês, eu não sei se vai acontecer. Mas essa voz me mostrar um pessoal aí, nas vaidades do mundo, né? Apresentou isso para mim, e essa voz falava assim para mim, quando era no 2020, falou no 2020, e eu terminei o assunto, 25. Ela deixou de dizer neste sonho, 25. Então, que neste período vai acontecer coisas que o mundo todo vai acreditar no que eu estou falando. Então, eu acredito que neste ano que nós estamos, esse sonho, porque os outros sonhos que eu sonhei, tudo foi verdade. Da cura da minha filha, de visão, de muitas coisas que eu tenho muito que contar, né? Então, eu não vou contar porque tem muitas coisas que eu não vou poder contar, né? Mas, se for realidade, o mundo pode se preparar para grandes castigos já este ano. Este ano. Eu estou falando deste ano. Não tô, isso aqui é desde 2022 que eu estou publicando isso. Só que agora que eu estou publicando na internet, porque ninguém acredita e a gente fica conversando. E hoje eu estou sofrendo muito, né? E eu estou passando isso para vocês. Então, eu acredito que a gente rezar muito, é se confessar, é se converter. E eu estou aqui para me dizer conversão não para os padres, porque os padres sabem, mas o povo do mundo não sabe o que é conversão, né? E eu queria, o Fredilson, eu assisto muito a você, esses padres que eu citei, o nome de vocês, se o mundo todo assistir a homilia de vocês, assistisse a pregação de vocês, o mundo mudar. Porque, perdão, não estou falando dos outros padres, mas a gente assiste tantos missas de padre, a homilia dos padres, que você não vai entender nada, que você não vai bulir na sua ferida. Porque quando nós assistimos uma pregação, se não bulir no meu pecado, eu não vou aprender. Ou seja, se você, a gente fazer uma homilia, o padre fazer uma homilia, que dizer que só o tempo está bom, meus irmãos, o tempo não está bom nessa parte de pecado, nessa parte de doença. Está bom nessa parte material, não é isso? Então, eu estou aqui para mim, mas estou aqui, vou terminar com a história. Pronto. Porque o mundo hoje, vou falar aqui de Nossa Senhora um pouco, porque também eu passei por uma passagem de Nossa Senhora, duas passagens, eu vou contar. A primeira, deixa para depois, essa última que eu tive com ela é agora. Eu, no tempo que, nesses períodos, que eu ia sofrendo muito, né? Muito sofrendo tentação do demônio, um dia, uma noite, ele atenta mais de noite, né? Mas de dia eu também já fui atentar. Uma noite, ele me pegou, o demônio me pegou, me judiou muito. Nessa noite que ele me pegou, judiou, eu não sei se isso era um pesadelo, eu não sei como é, eu sei que ele me judiou muito. E eu sofrendo naquela hora, e eu pedi a Deus que me acudia. Eu falei 3 vezes, Senhor, me acuda, Senhor. A segunda vez, Senhor, me acuda. E eu sabendo que Deus estava vendo ele. Eu sabia de tudo, que Deus estava vendo o demônio me atacando. E aí na terceira vez eu cheguei a dizer, Senhor, me acuda, Senhor. E quando eu falei na terceira vez, quem aparece na hora chama Nossa Senhora. E quando ela aparece, o bicho explodiu, como se fosse assim uma bomba. Ele explodiu, me deixou, e eu fiquei muito cansativo, né? Ele apresentou isso. Então, isso quando a gente conta esses assuntos que as pessoas não acreditam, pensam que é brincadeira, né? Porque as pessoas não sabem o que é a minha vida. Porque hoje eu preciso ser investigado pela igreja. Hoje eu preciso, se a igreja não quiser acompanhar, eu posso ser investigado por qualquer autoridade também.
Porque eu não quero é sofrer como eu estou sofrendo hoje, passando muito sofrimento que eu passo. Então, se eu estou disposto a qualquer autoridade, eu estou disposto a falar com vocês, passar tudo para vocês, como é que eu posso fazer, como é que eu posso me proteger. Porque eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Eu não tenho quem me conhece o sofrimento que eu estou passando, só eu e Deus. Então, isso tudo está aí, esse assunto de Nossa Senhora ter a me acudir. Se Deus é maior, não é isso? Deus é maior, mas Deus está mostrando que Nossa Senhora é em cima de todas as coisas aqui na Terra. Deus está mostrando que muitas pessoas ficam até brincando com Nossa Senhora. Fica brincando, dizendo que é uma mulher qualquer. Então isso ela apresenta para o mundo todo. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Agora, vai chegar um dia que o mundo todo vai acreditar e pode ser tarde. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer todos esses padres, né, que eu acompanhei muito o padre também. Acompanho todos vocês, vou até dizer. Que eu acompanho. Agora, hoje eu estou acompanhando muito o padre Braulio. Negadinha, assiste o padre Braulio, negadinha. Eu peço para o mundo todo assistir o padre Braulio, mesmo que você não seja católico, mas assiste sem querer, como fosse um remédio para você, que a tua alma precisa. Assiste o Zé Augusto, vocês vão achar a realidade. Assiste o Fredilson, eles vão falar a realidade. Assiste esses padres que eu citei tudinho, Paulo Ricardo, porque um dia pode ser tarde demais para nós. E o mundo eu sei que tem muitos avisos fora o meu também. E esses avisos que Deus dá é para salvar o mundo. E a negada estão brincando, estão zombando. Isso nós só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar. E a vocês que entram em contato comigo, para nós saber se isso é realidade, saber como é que nós faz, saber se nós salvamos muitas almas, vocês. E eu estou aqui terminando, só tenho a agradecer a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja o que Deus quiser, não o que nós queremos. Amém.